por um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa e ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Em todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e oram todos pro céu. Esperam libertação e oram todos pro céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se manifesta em nós. Sejamos como os Santos Reis Magos. Vamos visitar o Rei que nasceu, o Rei do Universo, Cristo Senhor. E vamos oferecer a nossa vida em Cristo Senhor e permanecer para sempre em Cristo Senhor e chegar sempre mais à perfeição. Que nasceu o novo Rei, Cristo Senhor, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, como nós vimos na noite santa de Natal. Foi-nos dado um sinal, que um menino nasceu, o seu nome é Príncipe da Paz, Deus Forte, Conselheiro Admirável, o Todo-Poderoso. Vamos visitar o Todo-Poderoso
e permanecer para sempre e oferecer a nossa vida. Os santos reis magos saíram de terras distantes e foram visitar Cristo Senhor que nasceu. E 8 dias depois do seu nascimento, foi-lhe dado o nome de Jesus, como nós vimos no Evangelho do dia 1º de janeiro, no 8º dia da 8ª do Santo Natal. Foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o anjo do Senhor lhes havia anunciado. E depois, os santos reis magos foram visitar o novo rei, Gaspar, Baltazar e Melquior. Gaspar, rei da Índia, Melquior, rei da Pérsia, e Baltazar, rei da Arábia. Saíram os 3 reis, cada um de terras distantes, e se encontraram. Saem Melquior da Pérsia, Gaspar da Índia e Baltazar da Arábia, e se encontraram para encontrar Cristo Senhor. Foram guiados pela estrela. Andemos guiados pela estrela e vamos visitar o novo rei que nasceu, Cristo Senhor, e permanecer para sempre em Cristo Senhor. Pastores, governem governados, conosco vinde ver o Cristo que nasceu. Cristo nasceu para todos nós. Reis magos e pastores, patrões e operários, conosco vinde ver o Cristo que nasceu. Cristo nasceu para todos nós. Reis magos e pastores, os grandes e pequenos, conosco vinde ver o Cristo que nasceu. Cristo nasceu para todos nós. Dos sermões de São Leão Magno, Papa. O Senhor deu a conhecer a salvação ao mundo inteiro. Tendo a misericordiosa providência de Deus decidido vir nos últimos tempos em socorro do mundo perdido, determinou salvar todos os povos em Cristo. Esses povos formam a incontável descendência outrora prometida ao santo patriarca Abraão, descendência gerada não segundo a carne, mas pela fecundidade da fé, e por isso comparada à multidão das estrelas, para que o Pai de todos os povos esperasse uma posteridade celeste e não terrestre. Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas, e recebam os filhos da promessa a bênção da descendência de Abraão, a qual renunciaram os filhos segundo a carne. Que todos os povos representados pelos 3 magos adorem o Criador do universo, e Deus não seja conhecido apenas na Judeia, mas no mundo inteiro.
a fim de que por toda parte o seu nome seja grande em Israel. Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina, celebremos com alegria espiritual o dia das nossas primícias e do primeiro chamado dos povos pagãos à fé, dando graças a Deus misericordioso, que, conforme diz o apóstolo, nos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu amado Filho. Pois, como anunciou Isaías, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E ainda referindo-se a eles, o mesmo profeta diz ao Senhor: nações que não vos conheciam, vos invocarão os povos que vos ignoravam, acorrerão a vós. Esse dia Abraão viu e alegrou-se, ao saber que seus filhos, segundo a fé, seriam abençoados na sua descendência, que é Cristo, e ao prever que, por sua fé, seria pai de todos os povos. E deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esse dia também Davi cantou nos salmos, dizendo: as nações que criastes virão adorar, Senhor, e louvar vosso nome. E ainda, o Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Como sabemos, tudo se realizou quando os 3 magos, chamados do seu longínquo país, foram conduzidos por uma estrela, para irem conhecer e adorar o Rei do céu e da terra. O serviço prestado por esta estrela nos convida a imitar sua obediência, isto é, servir com todas as forças essa graça que nos chama todos para Cristo. Animados por esse desejo, animados filhos, deveis empenhar-vos em ser úteis uns aos outros, para que no reino de Deus, aonde se entra graças à integridade da fé e às boas obras, resplandeçais como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sejamos como os santos reis magos. Vamos adorar Cristo Senhor. Saiamos de nossas terras e vamos adorar o Mestre, Cristo Senhor, e permanecer para sempre em Cristo Senhor, e anunciar o Evangelho pelo mundo afora, e cantar com os anjos do Senhor, que nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E sejamos como os 3 reis magos. Vamos adorar o Mestre, Cristo Senhor, o Salvador, o Senhor dos Senhores.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nasceu o Rei do Universo, o Cristo Senhor, aquele que os anjos chegaram cantando, aquele que as multidões dos anjos chegaram cantando: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele, de boa vontade, que o anjo do Senhor anunciou: eis que eu vos anuncio, que nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi gerado no ventre da Imaculada. E como comenta São Bernardo Abade, da Imaculada nascendo o Imaculado, e nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E 8 dias depois, foi-lhe dado o nome de Jesus, como nós vimos dia 1º de janeiro, na solenidade de sua Santíssima Mãe. E depois os santos reis magos do Oriente saíram de terras distantes e foram adorar o Rei do Universo. Melquior saiu da Pérsia, Gaspar da Índia e Baltazar da Arábia, e levaram os presentes, ouro, incenso e mirra. E é levar a nossa vida para Cristo Senhor e permanecer nele. E foram guiados pela estrela. Andemos guiados pela estrela e permaneçamos em Cristo Senhor. Que a estrela
é a Santíssima Virgem Maria, que nos ilumina e nos guia para que todos nós estejamos em Cristo. E os santos reis magos, como está na literatura do Evangelho, o encontraram e foram à procura do menino Deus. E chegaram na Judéia. E na Judéia era no tempo da política do rei Herodes, um político que deixava o mal agir nele. E lá os santos reis magos perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, que era orgulhoso, era do mal, ficou furioso e queria saber, e reuniu todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, para saber onde nasceu o Messias, onde o Messias deveria nascer, e era em Belém, na Judéia. E o menino Deus nasceu na noite santa de Natal. E o rei Herodes ficou sabendo, no dia em que os santos reis magos foram adorá-lo, o menino Deus, que os santos reis magos perguntaram para o rei Herodes. E Herodes dizia que queria ir para adorá-lo, mas não era. Que o rei Herodes era do mal. Ele ficou furioso. Ele não queria ir adorar o menino Deus. Ele era orgulhoso, era do mal. Ele deixava o mal agir nele pela ganância. Ele ficou sabendo, mas não queria ir adorá-lo. Ele só queria o seu poder político. E então os santos reis magos chegaram onde estava o menino Deus e depois foram avisados em sonho pelo anjo do Senhor para não retornarem a Herodes. E retornaram por outros caminhos, seguiram o brilho da estrela, foram avisados em sonho, retornaram por outros caminhos. E os santos reis magos chegaram onde estava o menino Deus e sua Santíssima Mãe e adorá-lo, oferecendo ouro, incenso e mirra. O ouro, todo o poder e toda a realeza do Senhor nosso Deus. A mirra representando a mirra da sua paixão que ele iria sofrer mais tarde. Um incenso que ele é o Deus Salvador, ele é o Rei do Universo. E depois os santos reis magos voltaram por outros caminhos, que foram avisados em sonhos para não retornarem onde estava Herodes, porque Herodes era do mal. E tantas vezes nós precisamos desviar os nossos caminhos, porque tantos Herodes que existe em nosso cotidiano. Sejamos puros de coração e saibamos estar em unidade, em fraternidade, e a se encontrar como os santos reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, e adorar o Senhor nosso Deus, o Rei do Universo. Vamos adorar o menino Deus e permanecer para sempre nele. E os santos reis magos voltaram por outros caminhos. E lá, como bem sabemos, que Herodes ficou furioso, e como nós estávamos celebrando na oitava do Santo Natal, os santos inocentes foram as crianças que o rei Herodes mandou matar, porque ele ficou furioso depois que ficou sabendo que os reis magos voltaram por outros caminhos. Como nós vimos no Evangelho, na oitava do Santo Natal, no quarto dia do Santo Natal,
que foram os filhos de Raquel, como estava na primeira leitura, e depois nós vimos no Santo Evangelho do 8º dia, do 4º dia do Santo Natal. Mas todos nós vamos saber desviar dos caminhos de Herodes. Vamos oferecer a nossa vida ao Senhor nosso Deus, oferecer ouro, incenso, oferecer toda a nossa vida, que os santos reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra e adoraram o Senhor nosso Deus. E nós ofereçamos a nossa vida e permaneçamos para sempre no Senhor nosso Deus e estejamos chegando sempre mais à perfeição. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos para sempre em Cristo Senhor e estejamos chegando sempre mais à perfeição e estejamos rezando uns pelos outros. Feliz domingo e que tudo seja renovado.
que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, ai que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Oh, yeah. A estrela oriente fugiu sempre dos judeus para avisar os dois reis santos que o menino Deus nasceu. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus para avisar os dois reis santos que o menino Deus nasceu. Oh, yeah. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Os três reis, quando souberam, viajaram